A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, eu estou aqui incumbido de trazer essa palavra, uma palavra de devocional para os irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 3. A gente vai ler alguns versículos salteados, mas já fica como tarefa de casa você dar uma lida no texto por completo para que você entenda todo o contexto. Amém? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 3, verso 3 diz: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Verso 5 diz: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Verso 9: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? E verso 10 diz: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Amém? Então, esse texto é um texto bastante conhecido da história do rei Salomão, né? O lendário texto do momento em que ele tem um encontro com Deus ali em sonho, e o Senhor desafia Salomão a pedir algo. E ele pede algo que agrada o coração de Deus. Queridos, para que você compreenda esse contexto, a Bíblia diz, se você ler os 2 capítulos anteriores, você vai ver que Davi já está velho, Davi nomeia Salomão como rei e ele morre em seguida. Davi reinou 40 anos com justiça, com integridade, fazendo aquilo que agradava a Deus, apesar de suas dificuldades, de seus erros e de seus problemas. Agora Salomão, um jovem, provavelmente Salomão tinha 20 anos de idade, estava nessa fase, e está sob a sua responsabilidade um grande reino, com mais de 4 milhões de pessoas. E ele, um jovem, entende ou começa a perceber o tamanho da responsabilidade, o tamanho da tarefa que Deus colocou nas suas mãos, e certamente ele deve ter ficado um pouco preocupado. E aí Deus dá a Salomão essa oportunidade de dizer: Salomão, em outras palavras, que ferramentas você precisa? Que ferramentas você deseja que eu te dê? E Salomão, com entendimento, ele percebe que a sua maior necessidade naquele momento era sabedoria. Então, queridos, eu quero convocar você a meditar um pouco nesse texto, levantando algumas verdades importantes para o cotidiano das nossas vidas. Quando nós estamos diante de tarefas difíceis, de tarefas grandes, seja na nossa casa, seja de ser sacerdote do lar, seja no ministério, seja na sua própria vida secular, no seu trabalho, nós precisamos, em primeiro lugar, depender do Senhor. Isso foi interessante porque no momento em que Salomão ele discerniu o tamanho da responsabilidade que ele tinha, ele percebeu que ele precisava depender de Deus. Tem uns trechos que eu não li, mas quando Deus diz para ele: pede-me o que queres que eu te dê, Salomão começa a dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me constituiu rei, mas Senhor, o trabalho é grande, o reino é grande, a situação é árdua e eu não tenho competência para lidar com isso, eu não sei o que fazer. Então, naquele momento, Salomão humildemente reconheceu a sua impotência diante dos seus desafios. Então, nós precisamos cotidianamente reconhecer a nossa impotência diante dos nossos desafios. É claro que é importante destacar, e aqui no texto nós estamos falando do chamado de Salomão, do maior propósito de Deus para a vida dele, mas eu quero esmiuçar isso nas tarefas simples do cotidiano. Nas coisas que para nós, às vezes, podem parecer tão grandes, tão enormes, e que a gente não dá conta, o nosso primeiro passo, a nossa primeira atitude precisa ser aquela de um coração humilde, que diz: Senhor, eu não dou conta do recado. Esse foi o reconhecimento que Salomão fez no seu coração e que ele apresentou a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos tão autossuficientes, tão poderosos, tão cheios de recursos, tão cheios de capacidades, de habilidades, de dons para determinadas coisas, e quando a gente entra na execução da tarefa, nós acabamos nos perdendo, percebendo que não funciona,
percebendo que não temos os resultados que deveríamos ou que gostaríamos de ter, percebemos que não somos tão bons quanto a gente achava que era. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante dos desafios da vida é reconhecer a nossa pequenez. A revelia de tudo aquilo que se diz aí hoje no mundo da autoestima, que você é grande, que você é poderoso, que você tem diversas capacidades, a Bíblia nos convoca a pensar exatamente o contrário. Que nós somos pequenos e que nós precisamos depender do Senhor para que a palavra dele, para que a sua vontade, para que o seu poder opere na nossa fraqueza. Olha que interessante. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Eu ouvi outro dia de um pregador, que na realidade já estava citando outro, quando ele disse: as pessoas dizem que orar é para os fracos, e é por isso que eu oro, porque eu sou fraco. Então, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós estamos criando um cenário para que o poder de Deus se manifeste. Amém? Então, precisamos estar com o coração humilde diante de Deus todos os dias. Reconhecendo que os desafios da vida, quaisquer que sejam eles, nós não conseguimos lidar com eles se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. Salomão entendeu isso. Eu fui colocado rei, Deus me constituiu rei sobre um povo grande, sobre um povo que tem uma multidão de demandas e que eu não dou conta delas. Olha que humildade para um coração de um jovem. Então, nós precisamos cultivar essa humildade, entendendo que não podemos nada, mas o nosso Deus pode. Não podemos nada, mas o Deus Todo-Poderoso pode todas as coisas e opera e faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós temos essa consciência de que não podemos nada, a primeira coisa a qual nós recorremos é a oração. A oração é a ferramenta daqueles que entendem que não podem fazer nada. Lembre-se disso. E quando eu digo fazer nada, é porque é Deus quem faz, é Deus quem opera. Então, nós oramos porque sabemos que não podemos fazer nada, mas conhecemos o Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Amém? Você entende isso? Nesse momento de tão grande dificuldade, de isolamento social, todos esses problemas que nós temos visto, tanto na nossa cidade, no nosso país, como no mundo afora, nesse momento nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Porque só assim nós abriremos caminho para agradar o coração de Deus. Salomão, ele reconheceu: Senhor, eu quero assumir a responsabilidade. Eu quero fazer aquilo para o qual tu me separou. Porém, eu não tenho as ferramentas necessárias. Eu não sou capaz de fazer isso. Amados, reconheça isso. Quantas coisas nós temos nos sentido autossuficientes, achando que podemos tudo, quando na realidade quem pode é o nosso Deus. Ele é grande, ele é poderoso nas batalhas, e é por isso que recorremos a ele em oração e em meditação da palavra. Salomão poderia pedir uma multidão de coisas, e aí você vai ver, quando você lê o texto na íntegra, você vai perceber que haviam 3 coisas importantíssimas que um rei precisava ter para que o seu reino fosse estabelecido, para que o seu reinado fosse de sucesso. A primeira delas era longevidade, ou seja, que os seus anos fossem longos e sadios. A segunda delas era riquezas. Ele precisava de recursos financeiros, ele precisava de recursos humanos, ele precisava de prosperidade para que o seu reino pudesse ser um reino de paz. E a terceira delas era a destruição dos seus inimigos, porque somente quando os inimigos estavam silenciados era que o reino poderia ter paz. Mas a Bíblia diz que Deus fala assim para Salomão: eu sei que você poderia ter pedido 3 coisas, mas você pediu sabedoria, e isso eu vou te dar. Olha que interessante. Nós precisamos, essa é a segunda coisa, nós precisamos de sabedoria para nos conduzir diante dos desafios que a vida nos traz.
Às vezes o que a gente acha é que eu preciso de dinheiro para esse momento, eu preciso de forças, eu preciso disso ou daquilo. É claro que nós precisamos dessas coisas, mas é importante ressaltar que a sabedoria deve ser o carro-chefe, aquele que nós temos clamado, pelo qual temos clamado a Deus em oração. Senhor, eu quero ser sábio. Eu quero ser um pai de família sábio. Eu quero ser um marido sábio. Eu quero ser, Senhor, um trabalhador sábio. Eu quero ser um ministro sábio. Senhor, enche o meu coração de sabedoria para que eu possa fazer aquilo para o qual o Senhor me separou para fazer. Amém? Então, independentemente de qual seja o seu status, qual seja o seu patamar, você precisa de sabedoria para conduzir-se da maneira como agrada a Deus. E em terceiro lugar, quando pedimos as ferramentas certas, teremos tudo aquilo de que necessitamos. Eu vou repetir. Quando pedimos as ferramentas certas a Deus, teremos tudo aquilo de que necessitamos. Deus disse a Salomão: você não me pediu isso, isso e isso. Você me pediu sabedoria, eu te darei e ainda te concederei aquilo que não me pediste. Olha que coisa incrível. Então, quando nós humildemente depositamos o nosso coração diante de Deus, reconhecendo quem somos, a nossa pequenez, e reconhecendo quem Ele é, o Deus grande e todo-poderoso, entendendo a nossa necessidade de sabedoria, certamente Deus nos dará tudo aquilo que precisamos para vencer os desafios e para cumprir o propósito. Você crê nisso? Então, ouse orar pedindo aquilo que Deus deseja que você peça e não aquilo que você está desesperadamente pedindo. Quantas coisas você tem pedido a Deus? Senhor, eu preciso disso para me sentir bem, eu preciso de tantas coisas, Senhor, para vencer os desafios, as lutas, as tribulações da vida, quando na realidade talvez você esteja orando de maneira errada. Quando nós aprendemos a orar de maneira certa, certamente o Senhor nos dará tudo aquilo que precisamos para vencer todos os desafios das nossas vidas. Amém? Então, amados, medite nesse texto, rumine essa palavra, alimente-se dela, porque sabemos que os dias são difíceis, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Descanse no Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.